Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, independente da hora que você esteja assistindo o vídeo, vamos começar aqui essa correção rapidinho. O administrador de uma cidade, implantando uma política de reutilização de materiais descartados, aproveitou milhares de tambores cilíndricos dispensados por empresas da região e montou kits com 6 tambores para abastecimento de água em casas de famílias de baixa renda, conforme a figura seguinte. Além disso, cada família envolvida com o programa irá pagar R$ 2,50 por metro cúbico utilizado. Uma família quer utilizar 12 vezes a capacidade total do kit. Em um mês, pagará a quantia de... Então, vamos primeiro calcular o volume de um único cilindro. Veja que a unidade de medida que está sendo solicitada é metro cúbico, então é interessante que tudo esteja em metro. Então, ao invés de usar o diâmetro 40 centímetros, a gente vai usar 0,4 metros. E o raio vai ser 0,2 metros. Então, o volume vai ser igual à área da base, πr ao quadrado, vezes a altura, h. Volume igual π, ele usou 3. O raio, 0,2 ao quadrado, a altura 1. Então, o volume é igual a 3,004 vezes 1. O volume igual a 0,12 metros cúbicos. Segundo. Agora, vamos lá. Segundo passo. 0,12 é um único cilindro. Vezes 6, que são 6 num kit, dá 0,72. Vezes 12 kits dá 8,64 metros cúbicos, que vezes R$ 2,50 vai dar um total de R$ 21,60. Então, a resposta é a letra B. Questão 2. Uma cidade possui um reservatório de água C1 na forma de cilindro circular reto, com 5 metros de altura e capacidade de 100 metros cúbicos de água. Foi construído um outro reservatório C2 com o mesmo formato do anterior, ou seja, cilindro, com a mesma altura, cujo raio da base é o dobro. Então, nessas condições, a razão é do volume C1 com C2. Essa questão a gente pode fazer sem utilizar contas. A gente pode fazer apenas analisando a fórmula. Aqui eu tenho o primeiro cilindro de 100 metros cúbicos e a altura 5. O próximo cilindro, que tem o dobro do raio, esse cilindro aqui um pouco mais largo, ele continua com a altura 5. E eu tenho o dobro do raio, 2R, enquanto aqui o raio era só R. Bom dia. O volume desse brother aqui é πr ao quadrado vezes 5, porque a altura é 5. Então, o volume é 5πr ao quadrado. Enquanto o volume do de cá é π vezes 2r ao quadrado vezes 5. Então, o volume é π, 2, o quadrado é lá fora, 4r ao quadrado vezes 5. Ou seja, o volume é 20πr ao quadrado. Vejam que quando você dobra o raio, o volume multiplica por 4. 5 vezes 4, 20. Então, a razão entre os volumes vai ser o primeiro, 4πr ao quadrado sobre 20πr ao quadrado. Corta, corta. 4 sobre 20, ou desculpa, 5. 5 sobre 20, simplificando por 5, 1 sobre 4. Alternativa D. Agora aqui, ó, questão 3. Para construir uma manilha de esgoto, um cilindro com 2 metros de diâmetro de altura, de diâmetro e 4 metros de altura, espessura desprezível, foi envolvido homogeneamente por uma camada de concreto, contando 20 centímetros de espessura. Supondo que cada metro cúbico de concreto custe R$ 10,
cada metro cúbico custa R$10 e 3,1 a aproximação de π. Então, o preço da manilha. Desenhando, você tinha um cilindro aqui, que é onde passa a água, né, do esgoto. E ao lado do cilindro ele vai ser envolvido por concreto, ficando algo semelhante a isso aqui. Perdão pela qualidade dos desenhos, mas com a mesa digitalizadora não é a mesma coisa. O diâmetro inicial era 2 metros. Com 20 centímetros, que é 0,2 de cada lado, o diâmetro do novo é 2,4 metros, média 2,4 metros. O volume de concreto é o que está entre. Então, eu vou precisar do volume do maior subtraindo do volume do menor, sabendo que a altura é de 4 metros. Volumão, π r ao quadrado h. Volumão igual a π, vou deixar π por enquanto, daqui a pouco eu substituo. O raio do grande, se o diâmetro é 2,4, o raio é 1,2 vezes 4. Então, volumão igual a π, 1,2 ao quadrado, 1,44 vezes 4. Volumão igual a 5,76 π metros cúbicos. Já o voluminho, que é a parte de água, se o diâmetro é 2, o raio é 1. Então, π vezes 1 ao quadrado vezes 4. O volume igual a 4π metros cúbicos. Então, qual é o volume de concreto? O volume de concreto é essa diferença. O volume do concreto é 5,76 π menos 4π, que dá 1,76 π. Π a gente vai aproximar por 3,1. Então, 1,76 vezes 3,1, que dá 5,456. Como custa R$10 de metros cúbicos de concreto? Se um metro cúbico é R$10, 5,456 vezes R$10, 54,56 reais. A alternativa correta é a letra D. Questão 4. Dona Maria, diarista na casa da família Teixeira, precisa fazer café e servir às 20 pessoas que se encontram numa reunião na sala. Para fazer o café, Dona Maria dispõe de uma leiteira cilíndrica e copinhos plásticos, também cilíndricos. Com o objetivo de não desperdiçar café, a diarista deseja colocar a quantidade mínima de água na leiteira para encher os 20 copinhos pela metade. Para que isso ocorra, Dona Maria deverá. Então, primeiro, vamos calcular o volume de cada um desses cilindros. O volume do de cá é π r ao quadrado h, área da base vezes a altura. Então, π, o raio, se o diâmetro é 8, o raio é 4 ao quadrado, a altura 20. Volume igual a π vezes 16 vezes 20. O volume total que cabe na leiteira é de 320 π. O volume total do copo, πr ao quadrado, h. O volume vai ser π, o raio 2 e a altura 4. 2 ao quadrado, 4 vezes 4, 16 π centímetros cúbicos, centímetros cúbicos. Como ela vai servir 20 pessoas, pela metade da altura, o volume todo é 16. Então, o volume que ela vai servir é 8π. 8π vezes 20 pessoas, ela precisa servir 160 π centímetros cúbicos, que é o que da leiteira inteira? Metade, né? Caso não fosse, a gente teria que fazer uma regra de 3. 320 π é para uma altura de 20 centímetros. 160 π é para que altura? Simplifica por 160 π, fica 2 para 1. 2
H é 20, H, então, 10 centímetros de altura. Então, ela deve encher a leiteira até a metade, pois ela tem um volume 20 vezes maior do que o volume do copo. Ok? Próxima. Questão 5. Uma fábrica brasileira de exportação de peixes vende para o exterior atum em conserva, em dois tipos de latas cilíndricas, uma de altura 4 centímetros e raio 6 e outra de altura desconhecida e raio 3. A imagem está aí, conforme a figura. Sabe-se que a medida do volume da lata que possui o raio maior, essa aqui, é 1,6 vezes a medida que tem o raio menor, V2. Então, aqui é V1 e aqui é V2. E V1 é 1,6 vezes V2. Como é que eu calculo o volume 1? Pi R ao quadrado H igual a 1,6 pi 3 ao quadrado, que é R ao quadrado, H, que ele chama de X. Pi 36, 4, 1,6, pi 9x. O que for igual cancela. Então, pi cancela com pi. O 36 e o 9 dão por 9, fica 1 e fica 4. Simplifiquei. O que sobrou do lado de cá? 4 vezes 4, 16. E do lado de lá, 1,6 vezes 1 vezes x. 1,6x. O que é x, então? 16 dividido por 1,6. Então, x igual a 10 centímetros de altura. Alternativa correta, alternativa D. Questão 6. Para resolver o problema de abastecimento de água, foi decidida na reunião do condomínio a construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem um formato cilíndrico com 3 metros de altura e 2 de diâmetro. Então, vamos desenhar aqui a atual. Ela tem 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro, mas o que me interessa para volume é o raio, 1 metro de raio. E estimou-se que a nova cisterna deverá comportar 81 metros cúbicos de água, mantendo o formato cilíndrico e a altura atual, mantendo a altura atual. E a altura atual é de 3 metros, certo? Mas deve comportar 81 metros cúbicos. Então, vai ser algo bem maior. Que continua com 3 metros, mas agora cabe 81 metros cúbicos. O que eu preciso? Do raio. Usando a fórmula de volume, volume igual πr ao quadrado h. Então, π vezes o raio que eu quero descobrir, vezes a altura, que é 3, né? Continua 3, tem que ser 81. Vamos logo substituir o π pelo 3, ó. O π é o valor aproximado 3. Então, vou ficar 3 vezes 3, 9, r ao quadrado igual a 81. R ao quadrado é 81 dividido por 9. R ao quadrado é 9. R é igual a raiz de 9, que é 3 metros. Então, o novo raio é 3 metros. Só que olha a pergunta, qual deve ser o aumento no raio? Se ele já tinha 1 metro e agora ele tem 3 metros, o aumento no raio foi um aumento de alternativa C, 2 metros. Questão 7. Muitos restaurantes servem refrigerantes em copos contendo limão e gelo. Suponha que um copo em formato cilíndrico com as seguintes medidas: diâmetro 6, altura 15. Nesse copo, há 3 cubos de gelo, cujas arestas medem 2 centímetros cada, e 2 rodelas cilíndricas de limão, com 4 centímetros de diâmetro e meio centímetro de espessura. Considere que, ao colocar o refrigerante no copo, os cubos de gelo e os limões ficarão totalmente imersos. Use 3 como aproximação para π. O volume máximo de refrigerante em centímetro cúbico que cabe nesse copo, contendo as rodelas de limão e os cubos de gelo com as dimensões inalteradas é. Então, você tem aqui um copo em formato cilíndrico
cuja altura é 15 centímetros. E o raio, eu acho que é 6, ou é o diâmetro que é 6? Vamos conferir aqui. Diâmetro 6. Então, raio é igual a 3. Quanto cabe aqui de volume? A capacidade vai ser πr ao quadrado h. Π ele usou 3, o raio é 3 ao quadrado, a altura 15. Volume igual a 3 vezes 9 vezes 15. 9 vezes 15, 135. Vezes 3 vai dar 405 centímetros cúbicos, cabem aqui dentro. Só que Pan colocou 3 cubos de gelo. 2, 3 cubos de gelo. Cuja aresta é 2, 2, 2. É um cubo. Então, o volume dos gelos vai ser o quê? 3 vezes, porque são 3 gelos. O volume 2 por 2 por 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 24 centímetros cúbicos ocupados com gelo. E ainda colocou umas rodelas de limão. Diâmetro 4, portanto, raio 2. Altura 0,5. Uma rodela, a outra rodela está ali em cima. Então, qual é o volume dos limões? Volume dos limões. 2 vezes, porque são 2. πr ao quadrado h, que é o volume de um cilindro. 2 vezes 3, o raio. 2 ao quadrado, altura 0,5. 2 vezes 3, 6. Vezes 4, né? Que é 2 ao quadrado. 24 vezes meio, 12 centímetros cúbicos com limão. Portanto, o que eu já tenho ocupado? 24 com 12. Então, eu tenho 36 centímetros cúbicos ocupados no copo. Dos 405, você tira 36, toma emprestado daqui, fica 3, aqui fica 10, mas fica 9. 15 que tira 6 são 9, 9 que tira 3 dá 6, 3. Então, sobraram 369 centímetros cúbicos ml para o refrigerante. Ok? Questão 8. Uma loja de materiais de construção vende 2 tipos de caixa d'água, tipo A e tipo B. Ambas têm formato cilíndrico e possuem o mesmo volume. E a altura da caixa d'água do tipo B é igual a 25% da altura da caixa d'água do tipo A. Se R denota o raio da caixa d'água do tipo A, então o raio da caixa d'água do tipo B é... Então, você tem aqui uma caixa d'água do tipo A, que é mais alta, só que ela é mais fininha, que a altura é H e o raio é R, como ele pediu. Só que agora existe uma outra caixa d'água com 25% da altura, que eu quero saber qual vai ser a medida do raio. A altura, 25%, é 1/4, H sobre 4. Qual vai ser o raio dela para que as duas tenham o mesmo volume? Volume de cilindro, gente, é π r ao quadrado h. Entretanto, deixa eu dar um zoom nessa fórmula, o volume é o mesmo. Mas, se você dividir a altura por 4, tende o volume a dividir por 4. Só que para compensar essa divisão por 4, a gente vai ter que multiplicar por 4. Com π, não, porque π é constante, não muda. Mas com r. Se eu multiplico r por 4, quando for ao quadrado, o volume ficaria vezes 16. E não é isso que eu quero. Então, eu vou ter que multiplicar por quanto? Por 2. Porque quando eu elevo ao quadrado, fica vezes 4. Então, essa caixa d'água, tenho que daqui para cá multiplicar o raio por 2. Vejam que aqui o volume ficaria π r ao quadrado h. E o volume aqui ficaria π é 2r ao quadrado h sobre 4. Volume igual a π, 4r ao quadrado h sobre 4. Cancela 4 com 4, que vai dar o mesmo volume.
πr ao quadrado H. Portanto, o raio da segunda caixa d'água, que é a caixa d'água B, tem que ser 2R, letra B. Um povoado com 100 habitantes está passando por uma situação de seca prolongada e os responsáveis pela administração pública local decidem contratar a construção de um reservatório. Ele deverá ter a forma de um cilindro, cuja base tenha um diâmetro de 5 metros internos e atender à demanda da população por um período de exatamente 7 dias consecutivos. Tem que atender 7 dias consecutivos. No 8º dia, o reservatório vazio é completamente reabastecido por carros-pipa. Considere que o consumo médio diário por habitante é de 120 litros de água e use 3 como aproximação para pi. Nessas condições apresentadas, o reservatório deverá ser construído com altura interna mínima em metro igual a quanto? Então, você tem aqui o reservatório que vai ser construído e a única informação que eu tenho é que ele deverá ter 5 metros de diâmetro. Então, 2,5 metros de raio. Vou colocar aqui 5 metros de diâmetro. E eu não sei com qual profundidade, ou seja, a altura desse reservatório. Mas qual é a demanda da região? Demanda. São 100 habitantes que consomem 120 litros em 7 dias. 7 vezes 120 dá 840. Vezes 100 vai dar 84 mil litros. Como a cada 1.000 litros eu tenho 1 metro cúbico, então, unidade oficial de volume, metros cúbicos, divide por 1.000. Esse reservatório tem que ter 84 mil litros, ou seja, 84 metros cúbicos. Ok? Então, vamos lá. Como é que eu vou calcular a altura para que o volume seja 84? Volume igual πr ao quadrado, H. 84 igual a 3 vezes 5 meios ao quadrado, que eu não gosto de usar 2,5, H. O 3 que está multiplicando, ó, já vai dividindo. 84 por 3 é igual a 25. 5 ao quadrado, 2 ao quadrado. 4H. 84 por 3, 25H sobre 4 igual a 28. E aí o 4 que está multiplicando passa dividindo, H dividindo passa multiplicando. 4 vezes 28, 28, 56, 112, dividido por 25. Essa conta aqui eu vou fazer, 112 por 25. 112, 100 por 25 é 4, sobra 12. Inventa um 0, lá. 120 por 25 é 4 novamente, sobra 20. 200 por 25 é 8, sobra nada. Então, a altura tem que ser de 4,48 metros. A alternativa correta é a alternativa D. E aí, tá acompanhando? Um novo produto denominado bolo de caneca no micro-ondas foi lançado no mercado com o objetivo de atingir ao público que não tem muito tempo para cozinhar. Para prepará-lo, uma pessoa tem à sua disposição duas opções de canecas apresentadas na figura. A caneca A em formato de um prisma, regular hexagonal de lado 4, e a caneca B com formato de um cilindro com diâmetro 6. Sabe-se que ambas têm a mesma altura, H igual a 10 centímetros. Então, altura 10, altura 10. Que essa pessoa escolherá a caneca com maior capacidade, π é 3,1, raiz de 3 é 1,7. A medida da capacidade em centímetro cúbico da caneca escolhida. Então, vou ter que calcular o volume das duas para ver qual é a maior, que é a que a pessoa vai escolher. O volume da de cá. Como é um hexágono, lembra que a gente divide em triângulos? E aí formam 6 triângulos equiláteros. 6L ao quadrado, raiz 3 sobre 4, vezes a altura. Então, o volume do prisma seria 6 por 4 dá 3 e 2. 4 ao quadrado, raiz de 3, vezes 10, que é a altura.
Então, volume igual 3,16 raiz de 3, 10 sobre 2, corta aqui é 8. 3 vezes 8, 24 vezes 10, 240. Raiz de 3. Então, o volume vai ser 240 vezes 1,7, que vai dar 408 centímetros cúbicos. O do cilindro é muito mais fácil. O volume é só πr ao quadrado h. Então, o volume é 3. O raio, se o diâmetro é 6, o raio também é 3. E a altura é 10. 3 ao quadrado, 9, vezes 3, 27, vezes 10, 270 centímetros cúbicos. Qual é a maior? Ué, a primeira, que dá área 3,1. Não vai fazer muita diferença, vai dar 279. Enfim, a maior é 408, certo? Questão 11. Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto sobreposto por um cone, dimensões indicadas na figura. O silo cheio e o transporte de grãos é feito por caminhões de carga, cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Qual o número mínimo de viagens desse caminhão? Então, vou ter que calcular o volume do silo e, em seguida, dividir pela quantidade que o caminhão consegue carregar. Aqui em cima é um cone, e como vocês sabem, tudo que é funila divide por 3. πr ao quadrado h sobre 3. Então, o volume do cone vai ser 3, porque π é 3, nesse caso. Se o raio de baixo é 3, o de cima também é 3 ao quadrado. A altura do cone é 3 sobre 3. Quanto 3? Corta 3 com 3, 3 ao quadrado, 9 vezes 3. O volume do cone é 27 metros cúbicos. E o volume do cilindro, que é a parte de baixo? Mais fácil, né? πr ao quadrado h não divide por 3, porque esse cilindro não afunila. Volume igual a 3 vezes 3 ao quadrado vezes 12. Volume igual a 3 vezes 9 vezes 12. 9 vezes 12 dá 108. Vezes 3 dá 204. Ou eu estou errado? 108. 324. 324 metros cúbicos. Então, o total 324 mais 27 metros cúbicos. Aqui nesses silos, cada um deles são 351 metros cúbicos. Mas só tem um silo cheio, dividido por caminhões de 20. Uma carga de 351 levando de 20 em 20 vai dar 1, sobra 15, vai dar 7, sobra 11. Mas não pode sobrar 11. Então, a última viagem vai ser com 11 metros cúbicos. Serão 17 viagens inteiras, né, completas com 20. E a viagens, certo? Continuando aqui. Para fazer um peão, brinquedo muito caiu. Estamos. A parte de cima desse peão será uma semisfera e a parte de baixo um cone com altura 4, conforme a figura 2. O vértice do cone deverá coincidir com o centro da base do cilindro. O artesão deseja fazer um peão com a maior altura. Com a maior altura vai ter a mesma altura do cilindro. Se a parte de 4 de baixo é 4 e o resto aqui para cima para 7, faltam 3 centímetros. E como é uma esfera, para qualquer lado é 3 centímetros, é o raio. Por simplicidade, aproxime π por 3, a quantidade de madeira descartada em centímetros cúbicos é volume do cilindro, né? Porque eu quero dizer a descartada. Π r ao quadrado h. Volume igual a 3.
O raio, 3 ao quadrado vezes 7. Volume igual a 3 vezes 9 vezes 7, 63, 189 centímetros cúbicos era um pedaço de madeira. Agora, a parte de cima não é uma esfera, é uma semisfera, então é metade. Um meio do volume da esfera, que é 4πr3 sobre 3. Então, volume igual a metade de 4 vezes 3 vezes 3 ao cubo, que é o raio, sobre 3. Corta, corta, 3 ao cubo, 27. Aqui também dá para simplificar, fica 2. 2 vezes 27, o volume de cima é 54 centímetros cúbicos. O volume do de baixo, que é um cone, πr ao quadrado h dividido por 3. 3 vezes 3 ao quadrado vezes 4 sobre 3. Corta, corta. 9 vezes 3 vezes 4, 36 centímetros quadrados. Então, qual é o volume do peão? 54 com 36 dá 90. 90 centímetros cúbicos. Mas ele perguntou do peão? Ele perguntou a quantidade descartada. Ora, se era 189 e ficou só 90, 189 menos 90, 9 centímetros cúbicos. Então, a descartada foram 99 centímetros cúbicos. Espero que esteja entendendo. Questão 13. Uma empresa produz e vende um tipo de chocolate maciço em formato de cone circular reto, com as medidas do diâmetro da base e alturas iguais a 8 centímetros e 10 centímetros, respectivamente. Essa questão não vou fazer cálculo, só vou apontar pela fórmula. Devido ao aumento do preço dos ingredientes utilizados na produção desse chocolate, a empresa decide produzir o mesmo tipo de chocolate com um volume 19% menor, no formato de um cone circular reto no mesmo, com a altura 10, mesma altura. Então vai ter que fazer o quê? Diminuir o raio. Para isso, a empresa produzirá esses novos chocolates com a medida do raio da base em centímetros igual a... Eu poderia calcular o volume do primeiro, e aí diminuir 19%, achar o volume do segundo e tal. Mas eu acho mais tranquilo para mim, né, mais rápido, fazer da seguinte forma. Ele vai continuar com a altura 10, entretanto, vai diminuir o volume. Então, quem é que vai ser responsável pela essa diminuição no volume? O raio. Aqui continua 10 e eu quero descobrir qual vai ser esse raio. O raio do primeiro são 4 centímetros. E o primeiro representa 100%. Quando você diminui 19, 100 menos 19, fica ainda 81% do volume. Então, espera aí. Volume de cone é πr ao quadrado h dividido por 3. Mudou a altura? Mas o volume caiu 19%, ou seja, foi multiplicado por 81%. Então, o π é uma constante, 3 é uma constante, teve que mexer no raio. Qual é o número que ao quadrado dá 0,81? 0,9. Então, se eu multiplico o raio por 0,9, 0,9 ao quadrado dá 0,81. Então, eu vou ter só 81% do volume. Ah, professor, então esse raio 4 aqui é só pegar 4 e multiplicar por 0,9, que vai dar 3,6. Mais fácil do que calcular o volume do primeiro, fazer a porcentagem, colocar na fórmula de novo e calcular o volume do segundo. Então, fica muito mais tranquilo. A alternativa correta, a alternativa C, questão 14. Ao se perfurar um poço no chão, na forma de cilindro circular reto, toda a terra retirada é amontoada na forma de um cone reto, cujo raio da base é o triplo do raio do poço e a altura é 2,4 metros. Sabe-se que o volume de terra do cone é 20% maior do que o volume do poço cilindro. Ué, professor, mas na mesma quantidade de matéria? Sim, só que a terra fica mais fofa após ser escavada. Qual a profundidade em metros desse poço?
Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o primeiro, que era o poço. Foi escavado. O poço, eu já sei alguma coisa do poço. O que eu já sei? Não sei. Ainda o poço. Que o raio... Espera aí um segundo. Cujo raio da base é o triplo do raio do poço. Então, não sei nada. Só sei que o raio é R. E aí eu vou transferir toda essa terra para um outro reservatório cônico com o raio igual a 3R. Certo? Então vamos lá. Qual a profundidade do poço? X. H. É melhor, né? E 2,4 metros é a altura disso aqui. 2,4. O que é que eu tenho? Que o volume do cone é 120% do volume do cilindro. Vamos lá, calcular o volume do cone. Pi R ao quadrado H sobre 3. 120% é 120 sobre 100, que é 1,2. Do cilindro, πr ao quadrado H. Então, π, o raio lá do cone é 3R ao quadrado e a altura é 2,4 sobre 3, igual, perdão, aqui o aperto, 1,2 π, o raio é R ao quadrado H. Acho que eu vou continuar aqui, tá? Então, vai ficar π. Quanto é 3R elevado ao quadrado? 9R ao quadrado vezes 2,4 sobre 3 igual a 1,2 e R ao quadrado. H. O que for igual, cancela. Então já dá para cancelar π com π, R ao quadrado com R ao quadrado. 9 dividido por 3 é 3. 1,2 e 2,4 dão por 1,2, que fica 1, simplificando. E fica 2. O que é que sobrou do lado de lá? 3 vezes 2, que é 6. E do lado de cá, 1 vezes 1 vezes H, que é H. Então, a altura de 6 metros, letra B. Acho dessa eu vou dar uma lida com mais calma, que eu não tinha resolvido em sala ainda. Em um casamento, os donos da festa serviram champanhe aos seus convidados em taças com formato de hemisfério. Porém, um acidente, hemisfério é metade da esfera, né? Porém, um acidente na cozinha culminou com a quebra de grande parte dos recipientes. Para substituir as taças quebradas, utilizou-se um outro tipo de formato, de cone. No entanto, os noivos solicitaram que o volume de champanhe nos dois tipos de taça fosse igual. Sabendo que a taça no formato de hemisfério é servida completamente cheia, quase transbordando, a altura do volume de champanhe que deve ser colocado na outra taça em centímetros. Então, vamos lá. É uma esfera inteira? Não, uma semisfera. Então, volume, metade de 4πr, 3 em cima, 3 embaixo. Então, o volume vai ser metade de 4π, 3 ao cubo, sobre 3. Então, 4 por 2 dá 2. 3 ao cubo por 3 dá 3 ao quadrado, que é 9 vezes 2, 18π. Servia-se 18π. Então, para a altura aqui, qual vai ser essa altura? Né? Para que o volume seja também 18π. Volume de cone, π r ao quadrado h sobre 3. Só que tem que ser 18. Então, 18π igual a π. O raio é o que eu quero, é 3, desculpa. 3 ao quadrado. A altura queremos descobrir dividido por 3. O π cancela com π. 3 ao quadrado é 9, simplifica 18, que fica 2. O 3 que está passando estava dividindo, passa multiplicando. 3 vezes 2, 6. H igual a 6 centímetros de altura no cone. Letra B. Ok, gente?
Tudo certo? Faltam 3 questõezinhas só. Questão 16. Peças metálicas de aeronaves abandonadas em aeroportos serão recicladas. Uma dessas peças é maciça e tem formato cilíndrico. Maciça porque é completamente cheia. Com a medida do raio da base igual a 4 e a altura igual a 50 centímetros. Então, tem uma peça gigantona. Raio da base 4. Altura 50. Ela será derretida e o volume de metal resultante será utilizado para a fabricação de esferas maciças de 1 centímetro de diâmetro. Então, o raio é meio, ó, perigoso. O diâmetro é 1 centímetro. A serem usadas para confeccionar rolamentos. Para estimar a quantidade de esferas que poderão ser produzidas a partir de cada uma das peças cilíndricas, admite-se que não ocorre perda de material durante o processo de derretimento. Quantas dessas esferas serão obtidas? Vai formar uma pequena esferinha. Então, vamos lá. O volume inicial, πr ao quadrado h. Então, o volume vai ser π 4 ao quadrado 50. O volume é π 16 vezes 50. 16 vezes 5, 80. 16 vezes 50, 800 π. O difícil é aqui, ó, o volume da esfera. O volume da esfera é π... Não, 4πr3 sobre 3. Eu vou até separar. 4π sobre 3, R3, para ficar menos difícil de ver. Então, vai ficar assim, 4π sobre 3, vezes, qual é o raio? 1/2. É elevado ao cubo. Então, o volume é 4π sobre 3. 1 ao cubo é 1. 1 vezes 1 vezes 1. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Simplificando aqui e aqui, vai dar quanto? 2. Então, o volume de cada esfera é π sobre 6 centímetros cúbicos. E de π sobre 6 em π sobre 6, dá para juntar quantos 800π? Divide, né? 800π dividido por π sobre 6. Divisão de fração, gente, a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 800π conserva, inverte a segunda. 6 sobre π, corta π com π, 800 vezes 6, 4.800 bolinhas dá para fazer. Marcela quer aparecer aqui na live. Vem, Marcela, dá um tchauzinho pro pessoal. Chegou mais tarde hoje, lavando lavado. Pelo amor de Deus. Uma cozinheira produz docinhos especiais por encomenda. Usando uma receita base de massa, ela prepara uma porção com a qual produz 50 docinhos maciços de formato esférico. 2022 caiu 2 questões de esfera, olha que inusitado, né? Nunca caiu muito esfera. Com 2 centímetros de diâmetro, 1 centímetro de raio. Um cliente encomenda 150 docinhos, mas pede que cada um tenha um formato esférico, com 4 centímetros de diâmetro. A cozinheira pretende preparar o número exato de porções da receita base da massa necessário para produzir os docinhos dessa encomenda. Quantas porções da receita base? Então, ela tinha um volume, que era a receita base, e depois o cliente pediu outro tipo de formato. Mas bora lá. Eram 50 docinhos esféricos de 2 centímetros de diâmetro. Então, ela produzia quanto? Volume igual 50 vezes o volume da esfera. Então, o volume vai ser 50 vezes 4πr, 3 em cima, 3 embaixo. Volume igual a 50 vezes 4π. Qual era o raio? Se o diâmetro era 2, o raio era 1 ao cubo sobre 3. Então, ela produzia 50 vezes 4, 200 vezes 1, 200 dividido por 3, 200π sobre 3 centímetros cúbicos. Isso aqui era a receita base. E agora, ela produz quanto? Deixa eu puxar para o lado. 150 e o diâmetro é 4. Vamos lá, uma continha, né, para fazer.
e depois a gente divide para saber quantas vezes é uma da outra. Então, o volume agora vão ser volume igual 150 vezes 4πr, 3 em cima, 3 embaixo. E que você vai simplificar? Não, porque na hora que eu for dividir um pelo outro, é bom que esteja sobre 3, que a gente vai cancelar. Mas bora lá. 150 vezes 4π, 2 ao cubo, porque se o diâmetro é 4, o raio é 2, dividido por 3. Volume igual a 150 vezes 4π vezes 8 sobre 3. 4, melhor, 8 vezes 150. 600 vezes 4, 2.400. 2.400 π sobre 3. Quantas vezes essa para chegar naquela? Provavelmente 12 vezes, né? Vezes 12. Sai dividir. 2.400 π sobre 3. Dividido por aquilo ali, conserva a primeira e já estou invertendo a segunda. Aqui é o que eu falei, ó. 3 com 3, π com π. Ficou 2.400 por 200. 2. 2, 24 por 2, 12. Perdão, gente. Então, resposta, letra D. Ufa, acabamos. Questão 18. Um artista plástico construiu com certa quantidade de massa modeladora um cilindro circular reto com diâmetro da base 24 e altura 15. Então, já vou fazer, em vez de colocar o diâmetro, a gente já usa o raio. O raio é 12 e a altura é 15. Antes que a massa secasse, ele resolveu transformar aquele cilindro em uma esfera. Analisando as características da figura geométrica envolvidas, conclui-se que o raio da esfera assim construída é quanto? Então, o raio vai ter a esfera vai ter o mesmo volume, porque é a mesma massinha. Então, é só igualar os volumes. Vamos calcular o volume do primeiro. Volume 1. Π 12 ao quadrado, 15. Volume igual π vezes 12 ao quadrado, 144 vezes 15. Vou usar aqui a calculadora rapidinho. 144 vezes 15, 2.160 π. Volume 1, que é vezes, tá? Vezes também. 2.160 π. Então, qual vai ser o volume da esfera? O mesmo. Só que o volume da esfera é 4πr, 3 em cima, 3 embaixo, igual 2.160 π. Um problema a menos, corta π. O 3 está dividindo, passa multiplicando. Então, 4r ao cubo é igual a 3 vezes 2.000, dá 6.160 vezes 3, 480. Então, dá 6.480. O 4 que está multiplicando passa dividindo. R ao cubo é 6.480 dividido por 4, que vai dar 1.620. Então, R é igual a raiz cúbica de 1.620, que a gente vai ter que fatorar aí, viu? Vai ser ou letra D ou letra E. Estou vendo aqui que é letra D, mas a gente precisa simplificar esse radical. 1.620 por 2, 810. Por 2 vai dar 405. 4 mais 5, 9, dá por 3. 405 por 3 dá 135. Por 3, 45. Por 3, 5. Por 5, 15. Desculpa. Por 3, 5. E por 5, 1. 2 ao quadrado, não sai. 3 ao cubo, 3 e 5. Eu acho que está certo. Raiz cúbica de 2 ao quadrado, 3 ao cubo, 3 e 5. Só quem sai é esse 3. Raiz de 4 vezes 3 vezes 5, 60. R, raiz cúbica. É 3 cúbica de 4 vezes 5, 20, vezes 3, 60.
Então, de fato, como está aqui no gabarito, a resposta correta é a letra D. Tá certo? Então, espero que tenha ajudado. Um abraço e até.